Graça e paz da parte do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus através desse vídeo. E eu queria trazer a você uma palavra de Deus a respeito de momentos de crise. Nós estamos passando por um momento de crise, um momento de pandemia, um momento de angústia, um momento em que nós não sabemos como as coisas vão ficar daqui para frente. Mas não só isso, talvez você esteja passando por uma crise pessoal, alguma crise emocional, alguma crise dentro da sua família, alguma crise dentro do seu trabalho ou na sua vida pessoal que seja. E o que a palavra de Deus vai nos ensinar sobre crises? Eu queria trazer para você algumas características bem interessantes que a palavra do Senhor vai nos falar. E para isso eu queria usar um texto que está lá no livro de Mateus, no capítulo 8. Jesus apaziguando, acalmando uma tempestade. As crises nas nossas vidas, elas vêm muitas vezes como uma tempestade. De forma semelhante, as crises elas vêm sem hora para avisar e também terminam em uma determinada hora. Da mesma forma, a tempestade. Muitas vezes ela chega e nos pega de surpresa, dura um certo tempo, mas uma hora ela acaba. Toda tempestade, ela vai ter sempre uma hora para ela terminar. Nenhuma tempestade dura para sempre. Claro que dependendo da tempestade, ela traz estragos, causa devastidão nas nossas vidas e muitas vezes perdas até mesmo irreparáveis. Mas dentro de tudo isso, a palavra de Deus nos ensina como passar pelas tempestades, enfrentando essas crises e trazendo o tempo bom de novo para as nossas vidas. Eu quero que você acompanhe comigo na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A palavra de Deus, ela nos fala a respeito das tempestades. Os discípulos entraram com Jesus no barco e eles foram ao meio do mar e foram pegos ali por uma tempestade. Primeira coisa, o que me chama a atenção, versículo 23. Independente da situação na qual você se encontra, a palavra de Deus diz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Seja no tempo bom, seja na tempestade, os discípulos de Jesus queriam estar com ele. E aqui eu quero fazer uma observação, porque existem muitas vezes pessoas que só querem estar com Cristo, professar a Cristo, falar que Cristo é o Senhor da vida deles quando tudo está bem, quando tudo está jóia, quando tudo está legal, quando o tempo está bom, está ensolarado, o sol está bombando. Aí Cristo é o Senhor, Deus é maravilhoso, tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas quando o tempo fecha, a tempestade chega, o mar começa a se agitar, correm. Não querem estar mais com Cristo. Aí Deus não serve mais, Jesus não serve mais. Né? E a tempestade ela começa a ficar cada vez mais forte, as coisas começam a não acontecer como eu quero, e aí eu começo a culpar Deus, questionar Deus e falar: poxa, cadê Deus? Por que Deus faz isso comigo? Por que Deus permite isso ou permite aquilo? Querido, os verdadeiros discípulos de Jesus estão com Ele aonde quer que Ele esteja. No tempo bom, no tempo ruim, Cristo, ele é o Senhor da sua vida ou não é? Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Porque se Cristo é o Senhor da tua vida no tempo bom, ele vai ser no tempo ruim. Porque é ele quem vai te ajudar
a passar, a atravessar pelas tempestades, saindo ileso delas, tá? Saindo vitorioso delas. Segunda coisa, verso 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Deixa eu falar uma coisa para você. Cristo poderia até ter previsto essa tempestade, mas ele não previu. Ele deixou os seus discípulos entrarem no barco. Nem tudo o que acontece na nossa vida, ou que vai acontecer na nossa vida, Deus vai nos alertar antes. Muitas vezes Deus vai nos deixar passar porque esse tipo de situação vai nos aperfeiçoar. Esse tipo de situação vai nos manter perto dele. Deus muitas vezes usa as tempestades das nossas vidas para nós nos achegarmos mais próximo dele, para nós estarmos mais com ele. Ele poderia ter previsto, mas muitas vezes ele não faz isso, para que você possa ter uma dependência total dele. Uma outra coisa que é interessante você perceber aqui é que se levantou uma tempestade. Aqueles homens que estavam com Jesus eram pescadores, acostumados ao mar, acostumados ao tempo. Então, se um pescador vê que vai formar uma tempestade, ele não vai para o mar. Ele não vai se arriscar. Né? A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Para que eu vou fazer uma coisa para me arriscar? Tentando o meu Deus. Não posso fazer isso. A Bíblia condena isso. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, vai falar, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, também, na tentação de Jesus, o Senhor responde a Satanás com essas palavras também, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqueles homens eram homens acostumados ao mar e ao bom tempo, ao mau tempo, a todas as circunstâncias advindas da pesca. Então, se uma tempestade estivesse se levantando, certamente eles alertariam uns aos outros e ao próprio Senhor Jesus, falando, uma tempestade vem, mestre. Isso mostra que eles estavam no meio de um tempo bom e a tempestade se levantou de uma hora para outra. E isso serve para que você possa entender que, por mais que o tempo bom esteja na tua vida, uma crise pode se levantar de uma hora para outra. As pessoas podem estar empregadas de uma hora para outra, perdem seus empregos. As pessoas estão bem de uma hora para outra, perdem um ente querido. A situação está boa, daqui a pouco acontece uma coisa que não esperávamos e tudo vai por água abaixo. As crises, as tempestades, elas vêm normalmente num tempo bom, seguidas de um tempo bom. E muitas vezes nós temos que estar preparados para isso, porque ela pode nos pegar no meio do mar e nós não temos como voltar atrás. Aqueles homens foram pegos por meio de uma tempestade e a palavra de Deus nos mostra que o único caminho que nós temos é para frente. Eles não tinham como voltar atrás, então eles tinham que seguir em meio a essa tempestade. A tempestade, ela não vai te destruir. A tempestade não vai te derrubar, ela não vai te matar. Você precisa seguir essa tempestade. Lembre-se que quando os discípulos entraram no barco, Jesus estava com eles. No barco da sua vida está o Senhor Jesus. No barco, você está na presença do Altíssimo. O problema é que tem muita gente que coloca tudo dentro do seu barco e acaba não sobrando espaço para Jesus. Tem gente que coloca no seu barco seus interesses pessoais. Tem gente que coloca no seu barco pessoas para o rodear. Tem gente que coloca nos seus barcos bens, riquezas pessoais, materiais, luxos, vaidades e esquece um principal integrante desse barco, que é o Senhor Jesus. E muitas vezes as pessoas acabam tendo seus barcos afundados na tempestade porque não colocam a Jesus dentro dos seus barcos. Não conseguem se conduzir em meio delas. A palavra de Deus diz que a tempestade os alcançou e Jesus estava dormindo. Muitas vezes, querido, eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou te falar agora. Você pode estar passando pela maior tempestade, maior crise da tua vida e parece que Deus está quieto, calado, vendo você lá de cima ir à deriva. Não é isso que o texto quer nos mostrar. A Bíblia diz sim que os discípulos entraram numa grande tempestade e tentaram fazer de tudo para sair dela e Jesus estava lá calmo, sereno e dormindo. O texto segue da seguinte forma.
Os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. A palavra de Deus aqui é clara ao mostrar que quando atravessamos pelas maiores crises da nossa vida, é ao Senhor que nós temos que chamar. É ao Senhor que nós temos que clamar. O Senhor está lá no lugar dele, vendo-nos atravessar pela tempestade. Agora, quem você chama, com quem você se aconselha, o que você busca quando passa pelas maiores tempestades da tua vida? Os discípulos, a Bíblia nos ensina a chamar, a clamar por Jesus. Porque só Ele pode acalmar os ventos da tua vida. Só Ele pode tirar você da crise que você está passando. Só Ele pode ser o socorro imediato nessa hora, nessa angústia, nessa tempestade toda que está assolando a tua vida. Quem é que você está colocando dentro do teu barco nas maiores crises da tua vida? Quem é que você está colocando dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro da tua história? Para quem você está contando os teus planos, os teus sonhos, os teus desejos? Quem é que está fazendo parte do teu barco? Porque numa hora de tempestade, o teu barco vai acabar naufragando. Quem é que você está trazendo para dentro da tua embarcação, querido? A palavra de Deus continua falando para nós, e ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos do mar lhe obedecem? A palavra de Deus diz que então Jesus acorda, vem em direção aos seus discípulos, acalma o mar, e aqueles homens se maravilharam. Eram homens, lembre-se, novamente eu vou te falar, acostumados com o mar, acostumados com a pesca, acostumados com o mau tempo. Todos eles sabiam que uma tempestade, para se desfazer, ela demora um certo tempo. Mas com a ordem de Jesus, ela se desfez na hora. O tempo bom veio na hora. E isso que os espantou, não foi uma coisa que foi gradativa. Quando você clama a Jesus, na hora vem o teu milagre. Quando você clama a Jesus, na hora a tua providência entra em ação. Na hora Deus ouve, na hora Deus te socorre, na hora Deus envia o alívio imediato para a tua crise. Os teus sufocos vão acabar, porque o Senhor está indo em tua direção. A palavra de Deus diz que se até o vento, o tempo, lhe obedece, quem dirá todas as outras coisas? Querido, essa crise que você está passando, essa crise que o mundo está passando, isso que você está vivendo não é para te derrubar, não é para te naufragar, não é para te destruir. Coloca a tua vida, coloca o teu barco nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele pode acalmar o vento, acalmar a tempestade que se levanta na tua casa, na tua família. Talvez você esteja vendo esse vídeo agora e se identificando com aquilo que está sendo falado. Na minha vida, na minha casa se levantou um vento, eu não sei de onde veio, eu não sei o que está acontecendo, estava tudo bem. E de uma hora para outra ficou tudo de cabeça para o ar. É verdade, querido, a tempestade ela é assim. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não volte para trás. Continue para frente. E principalmente, traga Jesus para dentro do seu barco. Traga Jesus para dentro da sua casa. Traga Jesus para dentro da tua família. Traga Jesus para dentro do teu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Se você não chamá-lo, ele não vem. Se você não pedir para ele entrar, ele não entra. Se você não pedir para que ele venha acalmar essa tempestade, você pode acabar se perdendo nessas ondas, querido. Que Deus possa abençoar a tua vida com esse vídeo, com essa palavra. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que a palavra do Senhor possa alcançar outros corações. Se inscreva nesse canal, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Logo mais vamos estar colocando também alguns outros vídeos de estudo. Nós vamos estar colocando também umas questões de perguntas ou respostas nos comentários. Se você tiver dúvida sobre alguma coisa, alguma pergunta ou quiser alguma oração, escreva nos comentários, entre em contato conosco e que Deus possa abençoar grandemente a tua vida em nome de Jesus. Fica na paz.